E eu vou te convidar agora a fazer um exercício rápido, de olhos fechados. De olhos fechados, confia. Imagina que você ganhou na Mega Sena acumulada. Vamos lá, de olhos fechados. Vai ser legal, vai ser uma viagem interessante. O que você faria? Começa a visualizar tudo que você faria com essa dinheirama toda. Para onde você iria? Provavelmente você ia querer viajar um pouco. O que você compraria? Se quiser voltar lá para suas viagens, vai visualizando os lugares, as experiências. Talvez você queira ajudar alguém com esse dinheiro. Vai visualizando. Você sabe bem o que você faria. Agora chegou um momento, ainda de olhos fechados, você já está há uns 5 anos, mais ou menos, viajando, tendo experiências, comprando coisas, ajudando algumas pessoas. E aí você sente um chamado, uma vontade, lá de dentro, assim, de fazer alguma coisa útil para o mundo, alguma coisa nobre. O que você faria? Começa a pensar sobre isso, imagina, se coloca lá, o que você faria? E aos pouquinhos voltando, abrindo os olhos lentamente, eu coloco uma provocaçãozinha. Esse é um exercício que eu gosto bastante de fazer com cliente, comigo. Eu vivo me fazendo isso, né? Quando eu estou vibrando na escassez, assim, ok. Se você tivesse todo o dinheirão aí, o que você faria agora? E às vezes a conclusão que a gente chega é que está bem na simplicidade aquilo que a gente quer, felicidade, ou às vezes até os objetivos, não é? Esses dias o meu sobrinho veio com a minha mãe me visitar, e aí eu fiz uma pergunta para ele assim: ô Júlio, você tem muito tempo ainda pela frente para, né, tomar uma decisão dessas, enfim, nenhuma decisão ela é estável, olha, a tia já mudou de carreira, né, então não... Mas assim, hoje, ele tem 11 anos, hoje você pensando em você adulto, com o que você gostaria de trabalhar? O que você pensa em fazer? O que você pensa que vai ser a tua profissão? E aí ele falou assim: tia, eu acho que eu quero ser médico. Aí eu perguntei, por quê? Aí ele falou assim, porque dá dinheiro. Aí eu na lata falei, então você vai ser um péssimo médico. Aí ele ficou me olhando assim, eu falei, pensa o seguinte, ganhou na Mega Sena, foi com a tua mãe, jogou e você acertou na Mega Sena. Aí você pode escolher qualquer coisa para fazer, o que você faria? Tia, acho que eu seria fotógrafo. Aí fui vasculhando mais o que tinha ali. Às vezes o nosso propósito está escondido assim, logo atrás da barreira do dinheiro. E a gente precisa dar um passo, um movimento para fora da escassez. E a gente vibra muito, nosso planeta vibra muito na escassez. Quando a gente dá o passo para a abundância, a gente acessa essas leis. E é nessa missão de elevação da consciência da escassez para a abundância que trabalha o nosso próximo palestrante. Meus queridos, peço que recebam com aplausos o nosso querido Gustavo Cerbasi. Muito obrigado. Obrigado, Aline. Boa tarde a todos. Que felicidade estar aqui. E felicidade não só pelo nome do congresso, não só pelo momento que estamos vivendo aqui, no meio do que seria um feriado, tem um grupo de investidores, investidoras aqui, pessoas que estão investindo o seu tempo na transformação da vida para um nível melhor, uma condição melhor. Tempo, dinheiro, momento que poderiam estar desfrutando com a família, vocês estão aqui para aprender. Gosto muito disso, porque estamos transformando. E esse exercício que vocês fizeram agora há pouco,
de vislumbrar o que fariam numa condição hipotética de ter ou de não ter dinheiro, de ganhar um prêmio, de como lidar sem dinheiro, às vezes é o que falta para aquela pessoa que ganha um dinheiro, que recebe uma herança, recebe um prêmio, uma mega-sena, por exemplo, herda uma empresa, mas não teve essa reflexão que vocês tiveram agora, por exemplo, num momento de calma, um momento de introspecção. Tomados pelo impulso, tomados pela emoção da conquista, vão tomar decisões mal pensadas. E é por isso que um estudo da Caixa Econômica Federal mostra que os ganhadores de loteria no Brasil, ganhadores de primeiro prêmio, prêmio máximo, às vezes fracionado, às vezes não, mas o ganhador de primeiro prêmio, cerca de 33% deles, 1/3, depois de 5 anos, tem uma condição financeira pior do que tinham antes de ganhar o prêmio, por decisões mal pensadas. Falar para vocês um pouquinho de inteligência financeira, de escolhas inteligentes para uma vida mais feliz. Para mim, uma tremenda oportunidade, porque é um congresso um pouco diferente do que eu estou habituado a falar no dia a dia, porque são pessoas que entendem melhor do que meu público habitual o conceito de riqueza. Sabem que riqueza vai muito além do dinheiro. Aquela riqueza que falta para as pessoas que passam a vida correndo só atrás do dinheiro, só atrás de resultados, só atrás de crescimento no trabalho, e esquecem que quando isso acabar, nós temos tempo de vida pela frente, talvez teríamos mais tempo de vida pela frente se cuidássemos melhor da riqueza com a qual já nascemos. Como equilibrar a riqueza material com a riqueza não material? Ou como fazer com que a necessária riqueza material que me permite fazer mais da riqueza não material se torne mais abundante na minha vida? Quero que vocês me permitam falar um pouquinho mais sobre abundância, sobre planos, mostrando como que isso, quando for trabalhado de forma equilibrada, pode conduzir uma vida melhor para todos, não só para aquele que está construindo. Enfim, falando de equilíbrio, eu quero trazer esse equilíbrio da teoria que muitos de vocês conhecem. Alguns entendem como fazer um esforço de poupança ou se privar para ter alguma coisa no futuro, né? Mas eu quero mostrar como que isso funciona na prática quando eu quero uma vida realmente equilibrada do começo ao fim. Eu vou me lançar de algumas ideias de um grande guru, pensador na minha área de conhecimento, minha área de formação, que é a administração, Peter Drucker, que já falecido em 2005, dizia que a melhor maneira de prever o futuro é construindo. Talvez isso não soe como novidade para ninguém, mas o que Peter Drucker queria dizer? Que se eu quero ter uma vida equilibrada, eu tenho que ter no dia a dia escolhas que me permitam não ter escassez no futuro. Algumas pessoas entendem isso como esforço de poupança. O esforço de poupança não funciona para a maioria das pessoas, ou as pessoas acham que está funcionando até precisarem desfrutar dele. E eu que trabalho com isso há pelo menos 18 anos, né, comecei a me dedicar à inteligência financeira lá por volta do ano 2000, já acompanhei centenas de casos pessoalmente, centenas de milhares de casos virtualmente de pessoas que conduzem sua vida com poupança, conduzem sua vida com planejamento, mas em boa parte dessas pessoas o sucesso não acontece. É mais ou menos o caso daquela pessoa que passa 30, 35, 40 anos trabalhando, se esforçando, se privando, poupando, multiplicando, tentando construir um futuro. Trabalhando, se esforçando, se privando, se matando para construir um futuro, porque lá na frente essa pessoa vai desfrutar. Chega um momento que a pessoa se aposenta. Uma palavra que está sendo aposentada, né? Hoje em dia, né? Não se usa, ou não se deve pensar tanto em aposentadoria, eu vou justificar isso, mas a pessoa se aposenta, ela dá entrada na aposentadoria. Nesse momento ela vai conversar com alguém, pode ser um funcionário do INSS, pode ser um gerente do banco com quem a pessoa conversou durante muito tempo, acumulou um plano de previdência privada, mas vai conversar com essa pessoa, a pessoa vai convidar o agora aposentado a desfrutar. Se for um caso de um plano de previdência, vamos supor que a pessoa acumulou lá 100 mil, 200 mil, 300 mil reais, talvez 1 milhão, mas acumulou um dinheirinho. Aí o gerente vai perguntar, o que o senhor, a senhora, pretende fazer com esse dinheiro? Sacar tudo? Sacar aos pouquinhos? Ou converter em renda mensal vitalícia, estabelecer um valor para o resto da sua vida como um seguro? A resposta da pessoa normalmente é, não sei. Como não sabe, meu senhor? Como não sabe, minha senhora? Passou 35, 40 anos podendo planejar isso porque não sabe. A pessoa tem medo. Se eu sacar tudo, vai que eu não saiba lidar com isso. Se eu sacar aos pouquinhos,
vai que eu tenho algum problema, minha vida se estenda, né? Eu dou azar de chegar até os 120 anos de idade e não vai ser suficiente. Vai que eu prefira converter em renda mensal vitalícia e ela seja insuficiente para a minha vida, que normalmente é a conta que se faz, a renda mensal ela é menor que as outras opções. O que fazer? Na verdade, a pessoa tem tanta insegurança nesse momento, porque ela passou a maior parte da vida dela só mirando o futuro. Acordar, comer, trabalhar, dormir, pagar contas e poupar. Acordar, comer, trabalhar, dormir, pagar contas e poupar. Sempre mirando o futuro. De repente vem alguém que fala, viva o presente. O que está passando na cabeça da pessoa? Algo que ela não sabe fazer, porque ela se condicionou durante a maior parte da vida dela, a juventude, o evoluir da vida, a construir o futuro. Então é algo que para ela não faz sentido. Mesmo que ela tente fazer naquele momento, aquilo vai se converter em ansiedade. Será que eu estou fazendo certo? Não estou? Vou dormir? Quantas pessoas não se aposentam e de repente as pessoas falam, nossa, estava tão bem, envelheceu tão rapidamente? Ansiedade, frustração, não sei se estou no caminho certo. Por quê? Porque essa pessoa insistiu em passar a vida dela mirando o futuro, sendo que eu não sei como vai ser o meu futuro, eu não sei quando vai ser esse futuro de aposentadoria. Às vezes eu me planejo para os 65 anos, vem o governo daqui a pouco me fala que é para os 75. Ok, eu faço uma força a mais. Chego nos 75, vão falar que é para os 85. Eu não sei, é uma hipótese. Eu não posso, na verdade, acreditar que eu só serei feliz no futuro, porque corro o risco, existe a hipótese desse futuro não acontecer. Já convivi com centenas de pessoas que vinham poupando regularmente, investindo muito bem o seu dinheiro, e de repente esse futuro se desconstrói. Morre uma pessoa próxima, querida, por exemplo. Uau, era com ela, era com ele que eu ia passar o meu futuro. Perdeu o sentido, a pessoa se desorienta. Perdeu uma condição de fazer renda, a pessoa se desorienta. Por quê? Porque aquela hipótese não se concretiza. Tudo que tinha sentido na vida da pessoa deixou de existir. Então, para evitar esse tipo de problema, eu deveria pensar, como Peter Drucker recomenda, que se eu quero ter um futuro rico, eu tenho que cuidar muito bem da construção desse futuro, cuidando, por exemplo, do meu presente. Como que eu posso garantir que serei rico no futuro? Cuidando para que o meu presente seja rico e com alguns cuidados adicionais para que o meu presente não se perca no meio do caminho, para que eu não perca a condição de ter esse bem viver presente. É isso que pauta o bom equilíbrio financeiro. Como colocar isso em prática? Eu quero exercitar com vocês um raciocínio que muitos ainda não praticam, mas que não é difícil de entender, que é um raciocínio que explica por que algumas pessoas conseguem lidar bem com imprevistos e outras não. Não sei se todo mundo vai enxergar os números que aparecem aqui na tela, nas telas acessórias, mas eu vou cantar os números, são poucos. A gente vê aqui dois blocos de informação. À esquerda, eu estou exemplificando o que seria o orçamento de uma família que ganha R$2.000 por mês. Não importa se é muito ou se é pouco, é um número hipotético só para facilitar as contas. Essa família à esquerda tem suas contas divididas em 4 blocos. R$500 são gastos com moradia, não importa se própria ou alugada, 500 que gasta por mês com moradia, 500 com transporte, 500 com educação e 500 com mercado em geral, padaria, farmácia, supermercado. À direita, eu também tenho uma família que ganha R$2.000, só que com alguns ajustes no padrão de consumo. Não gasta 500 com a moradia, gasta 400 com a moradia. Não gasta 500 com transporte, gasta 400 com transporte. Educação, a mesma coisa, R$100 de economia. Gustavo, tem que economizar em educação? Estudos mostram que hoje o gasto número 1 das famílias, não só no Brasil, mundo afora, é com a moradia. A tendência é que a geração mais jovem hoje, a geração que está construindo uma forma nova de construir suas carreiras, de lidar com o mundo do trabalho, assuma como gasto número 1 do seu orçamento daqui a no máximo 15, 20 anos, o gasto com educação e experiências. Então, será que é interessante economizar em educação? Eu posso pensar a economia não como uma economia de comprar menos, mas sim de pagar menos. Tudo, absolutamente tudo que eu quero consumir na vida eu posso pagar com 2 moedas. Com a moeda dinheiro, quero fazer uma viagem, vou lá e pago.
e ou com a moeda tempo, criatividade. Eu quero fazer uma viagem, eu vou pesquisar quando eu compro mais barato, vou tentar formar um grupo para viajar de graça, eu vou juntar milhas para gastar menos com passagem aérea, eu vou participar de grupos que organizam atividades ligadas ao tipo de viagem que eu quero fazer, e usando o meu tempo eu vou viabilizar uma viagem muito mais barata do que alguma pessoa viabilizaria pagando um bom dinheiro. Isso pode ser com educação. Posso trabalhar um dia inteiro por meu filho numa escola período integral. Não, eu posso optar por trabalhar meio período e complementar a educação do meu filho com um terceiro idioma, com uma prática esportiva, com experiências em casa, que permitirão esse filho ter uma educação equivalente ou até provavelmente melhor do que a que ele terá numa escola. Gastando menos, eu terei o mesmo resultado. Então, nessa linha de raciocínio, uma família que gasta menos com moradia, com transporte e educação, estou supondo que no mesmo nível de renda gasta-se a mesma coisa com mercado, com consumo cotidiano. Eu vou ver que sobram para essa família... O que voltou aqui? Deixa eu voltar. Não, está certo. Sobra essa família uma verba que inicialmente seriam de R$300 que eu posso colocar aqui para lazer e ou educação. Mas que quando surge algum tipo de imprevisto, vamos colocar como imprevisto aqui uma situação de dívida, por exemplo, na família da esquerda, eu não tenho o que fazer. Eu tenho a prestação da casa, eu tenho aluguel, eu tenho meu gasto com transporte, tenho gasto com educação, tenho mercado que eu não consigo economizar. Se surge um pequeno imprevisto, como ter que comprar um remédio para o meu filho, eu sou obrigado a fazer uma dívida. Alguém me ajuda? O banco, meu pai, um colega de trabalho, um irmão me empresta dinheiro? Se eu tenho um orçamento com uma verba para lazer, para cuidados pessoais, para cuidar do meu dia a dia, que seja uma verba não compromissada, não prestações, eu tenho como deixar de gastar com o meu lazer e pagar um medicamento para o meu filho, por exemplo. Parece um detalhe, mas pense na situação em que eu faço uma dívida porque eu não tenho de onde tirar dinheiro. Nesse mês eu vou pagar, eu vou ficar sem pagar alguma coisa? Não, eu consegui crédito. Crédito é uma dádiva na minha vida. Dívida não é um problema, a não ser que ela fuja ao controle. Consegui um dinheiro emprestado, mas no próximo mês eu continuo pagando a prestação da minha casa, ou aluguel, continuo pagando a prestação do meu carro, continuo pagando a educação do meu filho. Eu não tenho de onde tirar. Então, o que era R$100 de dívida, vira dívida mais juros. No outro mês, mais juros ainda. E um pequeno deslize na minha vida vira um efeito bola de neve. Quando eu tenho uma verba de lazer e poupança, por exemplo, da qual eu posso tirar R$100 para pagar o medicamento, sem dúvida alguma, eu vou ter algum tipo de frustração por deixar de ter o meu lazer. Deixei de fazer uma pequena viagem para visitar minha família, deixei de fazer uma terapia, deixei de comprar meus livros, porque nesse mês meu filho ficou doente. Mas percebam que é uma frustração, um desconforto passageiro. Naquele mês eu me atrapalhei, no mês seguinte eu volto a ter R$300 de verba para lidar com o meu dia a dia. Existe um nome técnico para essa capacidade de lidar com os imprevistos sem jogar o problema para frente. O nome técnico é resiliência. Resiliência é aquela propriedade que os corvos, a espuma tem, né? Que eu aperto uma bolinha de espuma, o mágico esconde aquilo em algum lugar, você não sabe de onde ele tira aquela bolinha vermelha, é 2, é 3, é 4, né? Porque ele comprime aquilo em algum lugar, né? Mr. M diria que está apertado entre os dedos, está na manga em algum lugar, mas não importa o que aconteceu com aquela bolinha, quando ele abre a mão, é uma esfera perfeita, porque é um material resiliente. Eu preciso criar as condições do meu orçamento ser resiliente, porque imprevistos vão acontecer. Eu vivo num país em que os preços ainda mudam, existe inflação, as regras mudam, estamos numa transição de governo, novidades acontecem, regras mudam, tem que mudar meu orçamento. Imprevistos acontecem, é uma economia em desenvolvimento. Eu tenho que ter de onde tirar meu dinheiro quando acontece um problema. Há um outro fator a ser considerado. Se eu quero ter uma vida mais interessante, eu tenho que fazer mais experiências, cursos novos, viagens novas, contatos com pessoas novas, eventos novos. Tudo que é novo, eu desconheço. Se eu desconheço, eu faço algum plano para gastar com aquela viagem, eu faço algum plano para gastar naquele curso, mas de repente aparece um gasto novo. Então, uma vida em transformação me leva a gastos que eu não previa. Se eu tenho um orçamento mais resiliente, eu consigo lidar com esses gastos. Se eu não tenho, eu começo a fazer dívidas.
Qual o segredo para ter um orçamento mais resiliente? É simples. Na verdade, é simplificar. Se eu posso pagar uma casa, se eu posso pagar um carro, se eu posso pagar uma estrutura, ok. Mas eu devo, talvez, pagar um degrau abaixo do que cabe no meu bolso. Eu posso comprar um carro de 30 mil reais? Posso, mas um carro de 25 mil me transporta muito bem. Ou até abrir mão do meu carro para ter um transporte mais inteligente. Eu posso morar numa casa que custa 500 mil reais? Posso. Mas se eu morar numa casa de 400 mil, ainda terei um teto. Então, quando eu opto pela simplificação no meu estilo de vida, sem dúvida alguma, eu estou abrindo mão de algum grau de conforto. Estou abrindo mão de uma casa que era mais espaçosa, mais favorecida em relação ao clima, mais segura. Mas, ao abrir mão de conforto, por exemplo, eu posso chegar no fim de semana e dizer que essa casa não é tão boa para ficar no fim de semana, mas eu saio da casa. Eu vou a um congresso, eu vou a um teatro, eu vou fazer uma viagem, eu vou encontrar pessoas queridas, eu tenho vida. Se eu estou com o meu gasto todo empatado na minha moradia, no meu custo de vida, eu não tenho o que fazer. Então eu passo a ter mais experiências quando eu tenho mais flexibilidade. Uma vida um pouquinho mais simples seria um primeiro passo para eu lidar melhor com os problemas do dia a dia. Um próximo passo, quando eu consigo lidar melhor com esse dia a dia, é aprender a construir um futuro melhor. Poupar. Poupar significa cortar gastos. Eu quero colocar para vocês aqui que não. Poupar não é cortar gastos. Eu costumo dizer no meu trabalho que existe uma fórmula para enriquecer. E fórmula é uma palavra perigosa. Dá a entender que é simples, que é automático, que é fácil. E é isso que eu quero que vocês entendam. Enriquecer é fácil. Nossa, mas é perigoso falar isso no Brasil? Não, é tão fácil quanto emagrecer, por exemplo. Alguém não sabe o que fazer para emagrecer? Alimentação não é parar de comer, né, gente? Em 3 dias o ser humano morre. Alimentação equilibrada, exercícios regulares, não preciso sair do carro toda vez que eu vejo uma ladeira e empurrar, não, mas tem escada, elevador, vai de escada, tem uma mala de rodinha, acerta a postura, carrega a mala, faça o corpo suar um pouco mais, movimente-se mais, movimento, mais boa alimentação, mais sono adequado. Quando eu estou mudando um processo na minha vida, eu estou agredindo minha zona de conforto, eu estou passando por algum estresse, o sono para compensar isso é importante. Normalmente eu vou perder peso. Por que as pessoas não conseguem colocar em prática algo tão simples? Não estou aqui para falar de emagrecimento, mas normalmente o que nos faz abandonar estratégias simples é a quantidade de pressão externa sobre os nossos planos. Eu quero comer melhor, eu vou a um nutricionista, ele me propõe uma marmita saudável para levar ao trabalho. Eu chego no trabalho, eu abro minha marmita saudável, aquela dieta do coelho, tudo verde, né? Mas meu colega de trabalho abre uma marmita que tem o resto da picanha do fim de semana, a feijoada do sábado. Maldito, está atrapalhando o meu processo, né? Aquele aroma me invade por dentro. Eu vou comer na rua. Aí é o cheiro da churrascaria, da cantina italiana, na rua não dá, a propaganda do Burger King no ponto de ônibus, vou para casa, está passando o MasterChef na televisão. E eu não vou conseguir me desligar da alimentação farta. Como é que eu faço para mudar esse processo? Normalmente quando eu começo a atuar no ambiente, criar grupos, o grupo dos amigos que vai caminhar no domingo, se cair aquela chuvinha típica de Curitiba no fim de semana, aquele friozinho, a coberta está mais pesada, meus amigos estarão me chamando no WhatsApp às 7 da manhã para eu correr, afinal eu que agitei aquilo tudo. Se eu criar um grupo das pessoas que vai, de repente, 5 amigos de trabalho, que um vai cozinhar para os outros 4 um dia da semana, haverá um esforço coletivo e alguém me impulsionando para manter. Regras simples, para serem seguidas, precisam de uma quantidade de estímulos maior do que um simples plano, uma simples revista, um curso, uma palestra que eu ouço. Com dinheiro não é diferente. A regra é simples. Normalmente as pessoas não conseguem pôr em prática porque amigos, família, propagandas, rotina vão tentar me estimular a voltar para aquela zona de conforto. Levo isso em consideração para entender qual que é agora a fórmula para enriquecer. Não começa com cortar, não começa com poupar, investir. Ela começa com gastar. O dinheiro que você ganha é fundamental saber gastar. Por quê, gente? Porque
seres humanos têm um bom lado de racionalidade no seu pensar, mas são guiados também pela intuição e pela emoção. Se o meu dia a dia não faz sentido para o meu cérebro vai dar um jeito de me tirar desse dia a dia. Ele vai me fazer adoecer, ele vai me fazer ter algum tipo de imprevisto, vai quebrar minha rotina, né? Eu vou ficar mais distraído e vou ter algum tipo de impacto que vai me tirar do dia a dia, vai me pôr de cama, vai fazer eu perder o emprego para eu parar com aquela coisa que está me estressando. Se eu quero ter bons estímulos, eu tenho que ter um cuidado melhor com como gastar. Um orçamento mais resiliente, um orçamento que lida melhor com os imprevistos, ele necessariamente tem que ser um orçamento com mais qualidade de vida, com mais cuidados pessoais, com mais lazer, com mais educação avulsa. Educação avulsa é aquela que não tem a ver com o meu trabalho. Não, se eu sou consultor financeiro, eu não vou aprender mais sobre economia, eu quero aprender a fazer um bom macarrão, uma boa pasta, eu quero aprender atividades interessantes com meus filhos no fim de semana, eu quero aprender a tocar baixo, algo que desenvolva um lado diferente do meu cérebro. Por que esse tipo de gasto é interessante? Primeiro, porque me motiva. O lazer me dá prazer. Quem que chega melhor para trabalhar na segunda-feira de manhã? Quem foi no show da banda favorita, quem participou de um congresso como esse, ou quem passou o sábado na mesa de jantar espalhando contas para ver qual vai conseguir pagar? A pessoa que teve um bom fim de semana não é que chega feliz, ela chega energizada. Ela chega irritando de tanta alegria. Ô, gente, está todo mundo ferrado aqui, esse cara não para de cantar, né? Ele está entusiasmado. Então tem um lado da motivação. Segundo, quando estou falando de cuidados pessoais, qualidade de vida, lazer, eu estou falando de algo que eu gosto, eu tenho um ritual, eu me cuido, eu vou lá e faço. Se eu não tenho dinheiro, eu me arrependo, mas vou fazer um pouco mais para frente. Então digamos que eu tenho um passeio combinado para a semana que vem. Acontece um imprevisto. O que eu faço? Alô, turma, não vai dar nesse fim de semana, mas daqui a 15 dias a gente consegue? Eu consigo ajustar. Eu não pago em 10 prestações o meu cabeleireiro, eu não pago em 10 prestações o cinema, um passeiozinho de fim de semana, né? Eu posso trabalhar melhor. Então, quando eu falo de gastos com lazer, eu estou falando de gastos que me fazem mais feliz, estou falando de gastos que me dão mais liberdade, gastos que podem ser manobrados em caso de imprevisto. Para gastar mais com lazer, eu preciso gastar menos com as outras coisas. Então, aquela casa que não é exatamente como eu gostaria, aquela academia que eu vou fazer que não é tão equipada quanto a que eu gostaria de fazer, aquela moda que eu vou vestir que não é tão sofisticada, apesar de ela, no primeiro momento, me trazer algum tipo de sensação de limitação, ela vai me expandir novos horizontes. Então, sabendo gastar, eu tenho mais flexibilidade. Eu consigo olhar para o meu orçamento e me propor a fazer algo do tipo, vou gastar menos que eu ganho. Mas não é me propor. Eu sei o quanto eu ganho, eu vou gastar menos que eu ganho, mas parte disso que eu vou gastar vai ser com uma flexibilidade tal que se acontecer algum imprevisto, eu não gasto nesse mês, eu gasto no outro. Eu me ajusto. Consequentemente, o que eu não decidi gastar, aquilo que seria a minha poupança, pode deixar de ser chamado de poupança. Eu posso passar a chamar de investimento. Sobra quanto por mês? R$100, 200, 1.000, não importa. Esses R$100 pode ser a prestação de um terreninho que eu vou comprar. Se meu filho ficar doente, eu não vou vender um terreno. Eu vou deixar de ir num passeio que ia fazer. Agora eu tenho um terreno. Daqui a um tempo o terreno está quitado, eu tenho uma construçãozinha. Daqui a um tempo a construção está pronta, eu tenho uma renda de aluguel. Eu tenho um reforço no meu ganho. Se meu filho ficar doente e tiver que tirar da poupança, ok, a poupança cumpriu o seu papel de cuidar do futuro, mas o futuro já aconteceu. Eu não estou construindo mais nada. Então, se eu quero investir meu dinheiro, eu tenho que abrir mão daquilo que tecnicamente se chama de liquidez, disponibilidade. Eu tenho que pôr esse dinheiro para trabalhar. Eu vou montar um estúdio, eu vou comprar um terreno, construir uma casa, investir num fundo de previdência, que vai me punir se eu resgatar antes da hora, mas também se eu resgatar no momento certo, ele vai render mais. Então eu consigo fazer o dinheiro trabalhar melhor. Se somado a isso, eu tiver o cuidado de ser curioso, de me envolver, de aprender, como vocês estão fazendo hoje para estudar felicidade, inevitavelmente minhas decisões aqui vão ser cada vez melhores. Meu investimento vai ser cada vez mais eficiente. Uma máxima que eu uso no meu curso online é a de que planos não foram feitos para dar certo.
Planos não foram feitos para dar certo. Se derem certo, alguma coisa deu errado. Porque imagina o seguinte, você sentou agora e se propôs a fazer algo sensacional na sua vida. Tipo, eu vou participar de um congresso desse daqui a 5 anos, do outro lado do mundo. Eu vou para a Islândia, eu vou para a Índia, eu vou para a Sibéria, vou fazer uma viagem. Se daqui a 5 anos a viagem custar exatamente o que você planejou, alguma coisa você fez errado. Você não parou para evoluir na pesquisa, para encontrar alternativas mais baratas de viajar, para encontrar alguma forma mais eficiente daquele projeto acontecer. Porque ele está acontecendo com o nível de conhecimento que você tinha 5 anos atrás. Você não evoluiu? Agora, se você tem um plano, meu plano é morar numa casa de campo, meu plano é comprar uma casa para meus pais, meu plano é dar a volta ao mundo, é fazer o caminho de Santiago de Compostela, não importa qual seja. Você faz o plano agora, pelo meu plano, eu vou me aposentar com 118 anos de idade. Tudo bem, começa com esse agora. E vamos melhorar esse plano ao longo dos próximos anos. Se você falar, não vai dar certo, abandonar, pronto, não tem mais o que estudar. Então, a dedicação a um plano vai fazer com que ele aconteça melhor do que o previsto. E é importante entender que enquanto alguns leem nessa fórmula, corte gastos e faça poupança, eu estou propondo algo diferente, que é, gaste o máximo que você pode, só que com qualidade. Invista o mínimo que você precisa, só que com inteligência. Para quê? Não para ter no futuro aquilo do qual você está abrindo mão hoje, mas para sustentar, para manter no futuro o estilo de vida mais interessante que você está criando hoje. Isso é felicidade. As pessoas estão pensando na construção de riqueza se privando muito. A gente tem que se privar em algum momento. Fui contratado para um emprego novo, está acabando o meu horário de trabalho, mas eu sou novo no emprego, de repente fazer uma hora extra pode fazer uma diferença. Faz, no primeiro mês, talvez no segundo, mais que isso virou workaholic, virou doença. Você não vai conseguir se livrar mais disso. Então, avança um pouquinho naquilo que é demandado de nós para provar um certo valor. Depois, se não reconhecer um valor, é porque eu estou no local errado. Agora, o planejamento para funcionar, ele tem que ser um planejamento que exija de você alguma curiosidade, algum envolvimento. Pensando nisso, onde que as pessoas estão errando ao planejar sua vida, ao construir sua riqueza futura ou construir sua felicidade? O erro é muito fácil de entender. As pessoas, quando partem da renda que elas ganham, não importa se é um salário, se é uma renda de servidor público, se é o dinheiro que ganha no dia a dia com a sua atividade, tradicionalmente as pessoas tentam dividir o seu dinheiro em 2 baldes essenciais, 2 partes essenciais, os gastos básicos e algum investimento para um projeto futuro. Quando isso está em equilíbrio, sobrou alguma coisa, alguns praticam o luxo. E aqui eu vou falar o luxo no ótimo sentido da palavra, é tudo aquilo que não está nos planos. Não necessariamente comprar roupa de grife, mas, puxa, estou gastando bem, estou poupando enquanto imaginava, sobrou, eu vou doar uma parte. Eu vou contribuir com uma causa, eu vou jantar com a pessoa que eu amo, eu vou me comprar uma joia, não precisa ser uma joia pedra rara, mas alguma coisa que tenha valor para mim. Normalmente esse é o comportamento das pessoas, mas um comportamento que tende a não ser sustentável. Por quê? Eu tenho uma certa ideia do que são meus gastos básicos, essa ideia normalmente é falha, porque os preços mudam, as regras mudam, os imprevistos acontecem, então eu imaginei que eu ia gastar um certo valor com o gasto básico, o meu baldinho transborda. Eu imaginei que ia poupar um certo valor para meu projeto pessoal, para montar meu negócio, meu estúdio, alguma coisa que eu queria colocar em prática, mas o dinheiro falta. Consequentemente, eu não vou ter tudo o que eu previa gastar, eu não vou concretizar nenhum projeto. Então, esse modelo não funciona bem. O que eu costumo propor é uma inversão na ordem das escolhas. Você sabe o quanto você ganha, sabe? Tem que saber, o mínimo de organização, né? Se minha agenda está cheia, eu sei que vou ganhar bem esse mês. Está vazia, eu vou ter que me conter. Se eu sei o quanto ganha, primeira preocupação deveria destinar uma parte para a construção dos meus sonhos. É um conceito que nas finanças pessoais a gente chama de pague-se primeiro. O que eu estou construindo? Eu vou ter uma escola daqui a 3 anos. Eu vou ter uma renda daqui a 20 anos. Eu vou fazer uma viagem quando eu completar 50 anos de vida. É um sonho. A primeira coisa, entrou meu dinheiro, quanto vai ser para o sonho? Segunda preocupação, que casa que eu vou ter, que carro eu vou comprar? Não.
eu quero saber quanto vai custar sua qualidade de vida. Ser feliz, que também não é um conceito simples, envolve autoconhecimento. É o que vocês estão exercitando nesses 2 dias aqui. Ser feliz para um não é a mesma coisa que ser feliz para outro, cada um é o seu feliz. Agora, pode ser que neste momento minha carreira me desafiou a estar numa cidade longe da minha família. Ser feliz é estar com a minha família. Então, do que eu ganho, eu vou tirar uma parte para pelo menos a cada 15 dias ter uma passagem aérea, um deslocamento para visitar a minha família. Ou estou num lugar estranho. Não, eu vim de outro país, estou numa sociedade que eu não conheço, então ser feliz é eu pagar a mensalidade de um clube para me envolver com essa sociedade, conhecer alguma coisa. Então, viver bem. Pode ser fazer minha academia, fazer os meus cursos, minhas meditações, comprar meus livros. Quanto vai custar ser feliz? Definiu? Com o que sobra, você se pergunta, que casa que eu posso ter? Que carro que eu posso pagar? Que roupa que eu vou vestir? Ih, mas não sobrou quase nada. Então agora a gente vai fazer algum ajuste nos sonhos, jogar um pouco mais para frente, mas enfim, a ordem das escolhas é essa. E é assim que eu devo priorizar. Porque senão, eu não concretizo nada na vida. Nessa ordem das escolhas, eu estou me dando a oportunidade de ter as experiências na vida e de concretizar o que vai fazer de mim um ser integral. Agora, como pôr em prática isso? Um pequeno exercício numérico vai mostrar para vocês as possibilidades que nós temos. Pensem que se todo pai, toda mãe, toda família que tivesse um filho hoje, tem aquela preocupação de, meu Deus, quanto vai custar a educação desse filho? Se todo pai, toda mãe tivesse o cuidado, por exemplo, de falar, olha, talvez para a faculdade do meu filho, faculdade entre aspas, não sei se meu filho vai fazer minha faculdade, tenho um filho de 11 anos e já não sei se ele vai fazer faculdade, né? Quem tem filho menor aqui, talvez tenha que exercitar mais ainda a criatividade, mas as experiências que meu filho vai ter para aprender alguma coisa. Então eu quero ter um dinheiro, não sei se ele vai entrar numa escola pública ou não, não sei se escolas públicas vão existir lá na frente. Então, quanto poupar para garantir a educação dele? Digamos que eu queira separar R$100 por mês. Se eu começar no nascimento do meu filho e encontrar algo que renda 10% ao ano, que é um desafio, tem solução, mas lembre-se que a poupança rende 0, ela rende praticamente a inflação. O que rende igual à inflação é correção de preço, não é rendimento. Títulos públicos rendem no Brasil de 2% a 3% ao ano. Então, se eu quero ganhar 10% ao ano, tem que ter algum tipo de mangas arregaçadas, do tipo, meu dinheiro fica nos títulos públicos por um tempo, mas eu vou montar um pequeno negócio, vou comprar e vender alguma coisa, vou deixar o dinheiro do meu filho por 5, 6, 8 anos nos títulos públicos, no meio do caminho eu vou construir uma casinha, revender, vou comprar alguma coisa barata em leilão para revender. Tem que ter atividade para conseguir 10% ao ano. Mas, por exemplo, uma revendedora de cosméticos, tipo Jequiti, Natura, essas coisas, ganha 30% quando compra lá R$1.000 em produtos e revende por 1.300, alguma coisa nesse sentido. Então, tem que ter uma prática empreendedora para dar uma acelerada. Esse seria um caminho. Mas digamos que eu consiga 10% ao ano. Outros caminhos eu vou sugerir aqui quais são, mas digamos que eu consiga. Quando meu filho fizer 18 anos, ele vai ter o equivalente a R$57.600. Mais a inflação, já que eu estou falando de rendimentos acima da inflação. Não sei que número vai ser, mas vai ser o que hoje vale em R$57.000. Meu filho com 18 anos pode comprar um carro. Apesar que o meu filho de 11 anos já fala que não vai aprender a dirigir. Na minha geração não vai precisar, pai. Meu filho pode fazer um curso fora do país, pode fazer 1 ou 2 faculdades aqui no Brasil, pode montar um pequeno negócio. Enfim, dou um pouco mais de liberdade para ele. Meu filho, na verdade meus 3 filhos, 11, 9 e 7 anos, já tem na escola educação financeira. Algo que acho que ninguém aqui teve na escola. Meus filhos já têm uma noção de que se eles chegarem aos 18 anos com um valor desse na conta, basta eles não fazer mais nada para que alguns resultados interessantes aconteçam. Por exemplo, se meu filho não fizer mais nenhuma contribuição, nem um centavo a mais de investimento, apenas zelar para que o investimento dele cresça 10% ao ano. Quando ele chegar aos 50 anos, ele vai ter mais de 1.200.000 de patrimônio. Jovem para se aposentar, mas um bom patrimônio. Aos 60, mais de 3 milhões. Aos 70 anos, uma idade já chegando perto do que será a provável aposentadoria dos nossos filhos, mais de 8 milhões. É uma brincadeira com números,
mas uma brincadeira para a gente colocar em xeque algumas decisões que muitas pessoas têm, por exemplo, de, digamos que num dado momento da vida, casamento normalmente, as pessoas vão atrás da compra de um imóvel. Eu preciso ter uma casa própria. É o que dizem para você. Jovem já não tem muito dinheiro. Jovem tem duas qualidades financeiras muito conhecidas. Jovem não ganha muito dinheiro e jovem não tem muito dinheiro. Jovem é duro. Quer comprar um imóvel popular. Não se compra muita coisa com 100 mil reais nas grandes cidades hoje, mas usem um número redondo para facilitar a conta. Imagine um jovem casal, talvez um dos dois com nome sujo no SPC, Serasa, né, que é muito comum hoje em dia, sem crédito, tentando comprar uma casa, um apartamento financiado. Se não tem crédito, tem que financiar com a construtora, vão conseguir lá talvez 1% ao mês de juros no seu financiamento, o custo efetivo total, tentando pagar uma prestação de R$ 1.100 por 20 anos. É isso? Por 20 anos na sua moradia. Alguns vão perguntar, puxa, mas R$ 1.100 por 20 anos? Vocês consideraram a possibilidade de alugar um apartamento? Os jovens vão falar, sim, nós consideramos, mas, resposta na ponta da língua. Quanto custa o aluguel de um imóvel popular? Quanto mais popular o imóvel, mais caro proporcionalmente o aluguel. Um barraco na favela vai 600, 700 reais de aluguel. Por que custa tão caro? Escassez. O jovem fala, meu apartamento financiado custa 1.100 por mês. Se eu pagar um aluguel de 800, eu vivo nele, mas por 300 a mais por mês esse imóvel é meu daqui a 20 anos. Se eu não pagar o financiamento, eu vou ter que pagar a vida toda. É o que pensa esse jovem. Esse jovem, por exemplo, não exercitou a possibilidade, vou voltar no exemplo anterior, de, ao cuidar bem do seu dinheiro, bom investimento, por 18 anos, não 20, ele tem 57 mil reais. Se ele tem 1.100 para pagar a prestação do imóvel, mas decide alugar esse imóvel, de 1.100 para 800, tem 300 diferentes. Se ele aplicar os 300, vai chegar em 3 vezes esse resultado, que seriam 173 mil reais. Em 18 anos, não 20, talvez uns 200 mil em 20 anos. Alguns vão pensar, peraí, mas um apartamento que vale 100 mil, daqui a 20 não vai valer mais 170 ou 200, vai valer mais. Não se esqueçam que esse número aqui, eu tenho que embutir a inflação. Na verdade, é muito provável que com esse investimento a pessoa compre um apartamento, apesar de que eu não recomendo a ninguém poupar durante 20 anos para comprar uma propriedade. Não vai haver, talvez, disciplina nesse processo. Mas eu quero chamar a atenção de que os números mostram que o aluguel não é tão ruim assim. Outro número importante, um aluguel de imóvel qualquer, um imóvel de 300 mil reais. Eu vou pagar normalmente 0,5% do valor desse imóvel em aluguel, uns 1.500 reais. Se eu for financiar 300 mil no banco, quanto que eu vou pagar por mês? No mínimo um 0,9%, 1% ao mês. Então quer dizer que se eu quiser sair do aluguel da casa para comprar essa casa alugando o dinheiro do banco, eu vou sair de um aluguel de 0,5% para assumir um aluguel de 1%. É isso que os números mostram. Alugar dinheiro do banco é caro. Então, na verdade, se eu deixar de lado essa noia de que eu tenho que ter a casa própria, se eu perceber que um gasto menor na minha vida, deixa eu voltar para o slide anterior, um gasto menor na minha vida me dá mais liberdade, eu começo a ter mais possibilidade de criar riqueza. Por quê? Casa própria é engessamento geográfico, pum, finquei raízes, agora eu só posso trabalhar em volta de onde eu moro. Se eu optar pelo aluguel, estou trabalhando aqui perto, mas sou convidado para trabalhar do outro lado da cidade, eu posso alugar um imóvel do outro lado da cidade. Se eu perco emprego, eu posso alugar o quartinho no fundo da casa dos meus pais. Se eu sou chamado a trabalhar em Nova York, eu vou alugar alguma coisa em Nova York. Então, se eu tenho mais flexibilidade, eu tenho a liberdade de sair de uma renda de 1.000, uma de 2.000, 2.000 para 3.000, 3.000 para 5.000, eu vou criando níveis diferentes na minha vida. Se eu estaciono geograficamente, olha que o mundo está caindo lá fora, mas estamos bem aqui. Se eu estaciono geograficamente no local e me condiciono a ter que pagar uma renda, ou ter que pagar uma prestação, além de eu estar engessado geograficamente, estou engessado financeiramente. Que muitas pessoas infelizes com o seu trabalho não saberão dizer não para esse trabalho que é frustrante, têm a possibilidade de testar seu conhecimento em outro trabalho, mas vão pensar o seguinte, espera aí, eu estou em algo que eu não gosto, mas é certo. Se eu deixar esse trabalho e for fazer outro, vai que não dá certo, eu tenho uma prestação que custa 1/3 do meu orçamento hoje.
e as pessoas ficam resignadas, elas não mudam de vida. Então não é só porque o aluguel é mais barato, ele é estratégico, ele me permite liberdade. Vai chegar um momento em que eu fiz minha lição de casa, eu acumulei uma reserva, eu posso até querer comprar uma casa, ter a minha estabilidade, alguns anos depois, idealmente 7, 8 anos depois do que as pessoas compram hoje. Hoje, em média, quem dá entrada numa casa própria tem 31 anos de idade. Idealmente, as pessoas deveriam pensar isso por volta dos 40, já com algum fundo de garantia acumulado, com uma renda maior na sua experiência, com uma liberdade maior de quitar esse imóvel talvez em 7, 8 anos, não em 20. Mas isso ainda está longe da realidade. Pensando nisso, talvez a dúvida que fique é, ok, toda essa premissa é que eu vou saber fazer sobrar meu dinheiro e vou conseguir aplicar esse dinheiro a ganhos de 10% ao ano. Como ganhar 10% ao ano? Alguns possíveis caminhos. Durante um bom tempo na minha carreira, eu insisti como sendo um dos principais caminhos o tradicional investimento. Olha, isso eu trabalho no meu livro chamado Investimentos Inteligentes, que é você sentar com o assessor de investimentos, avaliar o seu perfil de investidor, de investidora, montar uma carteira, um plano de previdência, que, sendo misto, vai tirar proveito do sobe e desce da economia e gerar algum rendimento acima dos investimentos mais tradicionais. Com um pouquinho de curiosidade, investimento e estudo, você consegue ter uma rentabilidade que beire os 10% ao ano. Mas tem gente que fala, Gustavo, eu não levo jeito para isso. Gustavo, eu não entendo de números. Eu não gosto de negociar com gerente de banco, com seguradora. E outra, eu fiz algumas contas e eu vi lá no seu livro que se eu quiser me aposentar com 10 mil reais, um dia talvez eu tenha que ter uma poupança, uma reserva de 10 milhões de reais. Desculpa, 2 milhões de reais. Eu não vou chegar nesse número. Pelas minhas contas, não vou chegar nem a um terço disso. Ok, você não consegue poupar, você não tem tempo para poupar, não tem prazo para isso. Num outro livro mais recente, eu desconstruo toda essa ideia, no Adeus Aposentadoria, eu trago uma reflexão importante, que é a seguinte: você quer se aposentar com 10 mil de renda, você fez as contas e acha que não vai ter 2 milhões aplicados no momento da sua vida, ok. Você percebeu que de repente se você tiver 20 mil, 30 mil, 50 mil, talvez 100 mil reais, não importa quanto você poupou, e somar a esse valor o seu tempo, o seu suor, sua experiência, você pode montar um negócio que, sendo bem sucedido, também te dê os 10 mil reais por mês? Ah, mas tem que ser muito bem sucedido com pouco investimento. Sim, talvez um investimento um pouco maior, 200 mil, te dê essa renda, mas é um projeto empreendedor. Entre um extremo e outro, há infinitas possibilidades. Então você não precisa juntar uma fortuna, você não precisa juntar durante anos. Você talvez tenha que estar mais disposto ou disposta a trabalhar aos 60, talvez aos 70, talvez aos 80, talvez aos 90 anos de idade. Ah, mas isso é uma péssima notícia. Não é não. Isso é uma péssima notícia para quem não gosta do que faz, para quem está cansado da rotina do trabalho, para quem se estressa com a rotina do trabalho. Um desafio financeiro que vocês têm na vida é de entender que se tem algo que tira a felicidade da sua vida, requer algum estudo para você entender o que na sua carreira pode ser feito para encontrar caminhos de maior felicidade, de maior recompensa, de maior bem-estar, que permita você querer trabalhar até os 90 anos. Tá legal, Gustavo, mas quem disse que eu vou ter saúde aos 90? Então, outro estudo que você tem que fazer é o que fazer da sua vida para não perder saúde nesse processo. Como é que as pessoas envelhecem? As pessoas vendem sua saúde para o trabalho. Então, todo aquele planejamento financeiro que se discutiu durante muito tempo, de poupar durante 30, 35 anos, e poupar muito, para juntar muito dinheiro, para talvez conseguir viver daquilo, está ficando ultrapassado. E hoje tem que pensar em cuidar melhor do nosso corpo, da nossa mente, cuidar do nosso processo de carreira, que eu não vou fazer aquele sacrifício que eu faço hoje por mais 40, 50 anos, mas cuidar de trabalhar com mais qualidade. Isso vai ser libertador, é uma questão de escolha. Quando eu falo de reconstruir a vida das pessoas, isso é a base do meu método, nos meus livros, no meu curso online. O método que eu trabalho, na verdade, é o de convidar a pessoa a diagnosticar a sua vida presente. Faça um mapa do que é sua vida hoje. Então, a situação atual da pessoa. O que é você? É o que você sonhava ser quando era criança? É o que faz você acordar de manhã e falar, pô, hoje eu vou
mudar o mundo, impactar muitas vidas, ou você não está feliz. Existem prós e contras, pontos bons e ruins no seu mundo atual. Vamos criar, esquece isso aqui. Agora apaga tudo que você diagnosticou. Imagine o quanto você ganha, o quanto você é capaz de ganhar com o seu trabalho. Vamos imaginar o que seria um mundo ideal. O que daria para fazer com esse dinheiro se você não tivesse compromissos, rabo preso, se não tivesse vícios de comportamento, se tivesse uma rotina totalmente nova, se fosse morar do outro lado do mundo, livre de pressões sociais, de família, o que você faria dessa vida? Pronto, nós temos um ponto A e um ponto B. Como é que eu faço para chegar do ponto A até o ponto B? O processo é reconhecer os erros que estou cometendo, trabalhar esses erros, definir ou redefinir objetivos que eu vou trabalhar no meio do caminho para chegar nessa outra situação, reunir as ferramentas, simuladores, contas, fazer os investimentos que eu preciso, fazer os exercícios de pesquisa para gastar menos com o que me faz bem, enfim, organizar uma estratégia e recorrentemente apurar a técnica, estudar para fazer cada vez melhor. É assim que a gente faz. De forma bem resumida, essa vida mais rica que a gente quer fazer, ela parte do conceito de que eu vou sair da situação atual para, quando eu queria construir um sonho, esse sonho que eu queria construir num certo prazo, ele não vai acontecer no prazo que eu previa. Eu queria dar a volta ao mundo. Eu queria fazer o caminho de Santiago de Compostela com 50 anos de idade. Eu queria fazer uma mega celebração com a minha família. A gente faz as contas e percebe que esse sonho é inviável. Cara, com o dinheiro que você ganha não dá. Com a situação que você tem, você não consegue. Vamos fazer o seguinte: esquece o sonho, acorda, transforma em objetivo. Eu quero fazer uma festa de 50 mil reais, reunindo toda a minha família que vai vir de lugares do Brasil, quero ter essa música, quero ter essa comida e tal. Então, o sonho vai virar agora objetivo, só que num prazo mais longo do que o previsto, mais distante. Puxa, por quê? Porque no meio do caminho, você vai concretizar vários objetivos parciais relacionados àquele objetivo principal. Então, digamos que meu sonho seja fazer o caminho de Santiago de Compostela na Espanha. Eu vou começar a fazer caminhadas todos os domingos. Em certo momento, eu vou começar a fazer passeios espirituais, viagens religiosas. Algumas viagens têm algum significado, redescoberta, novos caminhos, mas aqui no meu estado, no meu país. Vou me associar a grupos que fazem isso. Vou encontrar formas de fazer isso de forma mais criativa. Ou seja, a minha viagem, ela vai se dividir em várias pequenas viagens que vão me permitir me tornar um expert naquilo que era só um sonho. Isso vai acontecer. E se por alguma razão não acontecer, de certa forma eu vou ter percebido que mais importante do que o destino foi a viagem, porque eu vou ter concretizado muitas coisas na vida, mesmo que aquele grande sonho aconteça só parcialmente. Isso é viver. Então, isso dá um sentido, e tudo que eu quero aprender na minha vida, tudo que eu quero construir na minha vida, pode ter esse tipo de planejamento. Fracionar. Eu gosto de carros esportivos. Cara, vai de vez em quando alugar um carrinho, andar de kart com os amigos. Não importa qual seja o sonho, eu só preciso desenvolver a técnica. Trazendo isso para um mundo extremamente real, né, bastante pragmático, palpável, como é que funcionaria o planejamento de uma família que tem sonhos a construir, que perdeu o seu emprego, que se endividou, que agora está tentando recomeçar, mas quer prosperar? Um conceito importante é entender como é que tem que funcionar a cabeça da família empresária, que no fundo qualquer um aqui pode ser empresário num país que deixou de oferecer empregos para 14 milhões de pessoas. Aquele que monta o seu negócio para sobreviver, primeiro ponto é encarar esse bico como sendo um empreendimento potencial. Se eu cozinho para fora, se eu faço uma massagem, se eu dou uma aula, se eu dou uma palestra, se eu escrevo alguma coisa, eu, de certa forma, estou complementando minha renda, mas eu posso transformar isso num projeto mais interessante. Como? Pensando que, se eu tenho um negócio, antes de pensar nos números do negócio, tem que pensar na estratégia do negócio. O que eu preciso fazer para esse negócio se organizar melhor? Então, decidi vender alguma coisa no porta a porta. Meus próximos passos são me investir melhor, investir num curso de oratória, um curso de vendas, participar de um congresso da empresa que vende esses produtos, por exemplo. Então, uma sequência de passos que eu quero fazer para que eu me torne um vendedor melhor. Se eu decidir cozinhar brigadeiro para vender para fora,
eu tenho que comprar um fogão industrial, panelas melhores, talvez contratar uma pessoa. Então, tem que imaginar passos que eu vou dar no meu negócio para esse negócio se tornar mais robusto. Definir um plano para 1 ano, 2 anos, 3 anos, se o dinheiro começar a entrar. Agora eu vou olhar para os números, para as finanças do negócio e vou encaixar esses números no meu projeto. Quanto que eu faturo? Quanto tem de custo e despesa? Quanto que eu tenho de lucro, que muita gente acha que é a parte que cabe ao dono do negócio, e não é. Não é. Do lucro, quanto que eu vou tirar para poupar para o meu negócio acontecer? Normalmente um negócio muito jovem, tudo que eu ganhar vai ser revertido em investimento, porque eu tenho que crescer mais rápido que a concorrência. Se sobrar, o que sobrar é meu. Definir um plano para o meu negócio crescer. Agora eu vou olhar para as finanças da família. Antes de falar dos números, estratégia. Que sonhos queremos conquistar? Quanto custam esses sonhos? Quanto nós temos que poupar para os sonhos acontecerem? Conversei em família, tem uma estratégia, agora eu olho para os números. Quanto que nós ganhamos, tanto a parte que eu retiro do meu negócio, quanto um salário que eu tenho, o salário da pessoa que eu amo tem, a gente junta esse dinheiro da família, a gente tira para construir os sonhos, então os recursos que vão ser poupados a gente já previu aqui, primeiro os sonhos, do que sobrar, qualidade de vida, a vida que eu posso ter, uma vida mais simples, para que eu feche as contas. Percebam que o segredo para uma vida mais rica é ter uma vida mais simples, mas uma vida mais simples que me permita sofisticar a minha capacidade de viver melhor com o passar do tempo. Então essa vida simples não é uma punição, não é uma privação, é uma vida simples que permite ao meu negócio crescer. Daqui a um tempinho o negócio está faturando mais, está dando mais lucro, está me permitindo retirar um pouco mais de dinheiro, eu começo a entrar numa espiral de crescimento dos meus ganhos. Esse é o segredo para viver uma vida mais rica, saber que ao simplificar minhas escolhas, eu estou aumentando minhas possibilidades. Na prática, isso tudo explica uma frase que eu uso como mote do meu trabalho, que está ligado a um conceito que muitos entendem como usura, como talvez olhar ou mirar as coisas erradas, né? Enriquecer é algo nobre? Enriquecer é algo nobre. É ter mais possibilidades, mais liberdade na minha vida. E mais do que isso, eu defendo fortemente a ideia de que enriquecer é uma questão de escolha. Espero sinceramente ter deixado para vocês aqui algumas reflexões que provam que enriquecer é uma questão de escolha. O que eu desejo de coração é que todos vocês tenham uma vida muito rica, mas que além de rica, seja também com muito dinheiro. São coisas diferentes. Sucesso a todos, fica o convite para conhecer mais do meu trabalho. Obrigado, gente. Visitem o site. Muito conteúdo gratuito, muito obrigado. Muito conteúdo gratuito no YouTube, vocês vão gostar das reflexões que tem ali, todas elas ligadas a muita qualidade de vida. Que vocês sejam muito felizes. Obrigado, Aline. Bom, ótimo, querido.